demorou muito para achar isso daqui. Quando você procura vídeo de guerra, é sangue, é braço jorrando, e é desgraça. Então demorou muito para achar essa imagem. Eu queria deixar uma imagem de fundo que fizesse sentido com o que eu fosse falar hoje. Então Deus colocou muito no meu coração para a gente falar sobre guerra. E principalmente o que a Bíblia fala sobre guerra. É isso que eu quero falar com vocês. Então, primeiramente, a gente precisa entender que guerra é algo comum na Bíblia. Na história da Bíblia, a gente tem inúmeras passagens de guerras, combates, batalhas. E, na verdade, assim, gente, se você pegar o Antigo Testamento e espremer, sai sangue. Porque, nossa, gente, era muita guerra. Era gente pra caramba, teve guerra para todo lado. Mas todas as guerras, elas sempre haviam um motivo, sempre havia uma justificativa para essa guerra. Alguns dos motivos eram justiça, ou em defesa do seu povo, você estava se defendendo, ou às vezes era por ambição, uma busca por poder, e geralmente essa busca por poder vinha através de opressão, torturas, dominação, dizimar um povo inteiro só para conseguir aquele espaço. E se a gente para pensar na Bíblia, Israel lutou inúmeras vezes no Antigo Testamento. Se você começar a ler o Antigo Testamento, você vai ver que tiveram inúmeras guerras. Só você pegar a história de Davi, só Davi mesmo já teve que lutar inúmeras guerras. Só que o povo de Israel, a maioria das vezes que o povo de Israel lutou, sempre havia um motivo muito específico, devido à corrupção e à degradação moral dos povos inimigos. Às vezes a gente, assim, gente, a Bíblia é muito amorosa, cheia de amor, esperança, carinho, conforto, aconchego. Mas Jesus não se refere à palavra da Bíblia como uma espada à toa, né? A gente está falando que, se você olhar várias passagens no Antigo Testamento, tem coisas tenebrosas que os povos faziam. Tenebrosas. De matar crianças para sacrifício a deuses, como sacrificar famílias, entre dessa para pior. Então Israel várias vezes era guiado por Deus para ir e combater essa degradação moral desse povo, né, em respeito à vida. Tanto que em Deuteronômios 20, 1-4, eu vou ler um monte de versículos aqui, e assim, se vocês quiserem abrir, podem abrir. Tem alguns que eu vou pedir para vocês abrirem, mas se vocês quiserem só anotar depois, vocês dão uma lida, tá? Então, Deuteronômios 20, versículo 1 ao versículo 4, fala o seguinte: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Então aqui é um versículo que já fala que Deus nos acompanha nas batalhas, e essa batalha, por exemplo, era uma batalha que foi guiada por Deus para acontecer. Mas, como também a gente tem inúmeros exemplos no Antigo Testamento, Israel fazia muita besteira. E inúmeros. E o que acontece? Porque fazia muita besteira, a rebeldia, desobediência, adoração a outros deuses, idolatria, pegava costumes de outros povos, Deus também punia Israel em combate. Porque toda vez que a gente pensa, a gente fala assim: nossa, o povo de Deus que estava sendo guiado por Deus deve ganhar tudo, não tem como. Mas a gente não pode esquecer que Deus é um Deus justo, acima de tudo. Então, quando a gente olha, por exemplo, em Josué, capítulo 7, versículo 10, fala o seguinte: o Senhor disse a Josué, essa aqui só contextualizando, Israel foi para uma batalha contra um povo que tinha, assim, vou dar devidas proporções, tá? Israel tinha 50 mil soldados, esse povo tinha 5. Israel olhou, falou assim, os guardas olharam e falaram assim: meu, nem precisa do exército inteiro, manda 3 gatos pingados aí que a gente mata esses caras em 2 segundos. E eles perderam. Surpresa, surpresa. E aí o Senhor falou o seguinte: Josué, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seu bem. Por isso, os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos,
fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Então você vê aqui um Deus justo. Israel pecou, Deus foi lá, você não vai ganhar essa guerra. Então a guerra é muito presente no Antigo Testamento, muito. Se vocês forem ler o Antigo Testamento, vocês vão ver inúmeras passagens de guerra. Mas eu quero trazer um pouco mais para o nosso tempo, a questão da guerra. Então, pensando, eu consegui entender um pouco assim, que tem tipos diferentes de guerras. Tem a guerra que a gente conhece, tipo a guerra que está acontecendo agora na Ucrânia, da Rússia. Se alguém não sabe, está tendo uma guerra, tá? Na Rússia e na Ucrânia. Já faz um tempinho já. E essa, por exemplo, é uma guerra muito básica, falando, por exemplo, sobre busca por territórios, que é um preceito básico de uma guerra entre povos e nações, ampliação econômica, comercial, etc. Tem toda uma justificativa política e situacional do local. Agora, um outro tipo de guerra também, nós temos, por exemplo, guerras no trabalho. Para aqueles que trabalham aqui, a gente tem guerra no nosso trabalho. Existe uma guerra em que a ganância e o egoísmo nos puxam para o lado, mas a nossa ética e o espírito de equipe nos puxa para outro. E é uma guerra constante. Principalmente no nosso trabalho, várias vezes nós somos puxados a querer fazer o mais fácil, ou querer fazer aquilo que nos beneficie, e a gente acaba perdendo a nossa ética, ou o que é certo, o que é de bom senso. Outra guerra que eu pensei também, e essa eu creio que tem várias pessoas que passam, guerra na família. A gente tem famílias que estão constantemente em pé de guerra. Isso são inúmeros motivos, inúmeros, mas, assim, resumindo bem, numa família, as pessoas não entendem bem os papéis dela numa família e acabam buscando combater e criar guerras ao invés de amar e respeitar as pessoas da sua família. Isso gera guerra dentro de uma família. Outro lugar que pode ter guerra, igreja. Gente, o que não falta é picuinha na igreja. Nossa, mas tem divisões para todo lugar, até para interpretações bíblicas a gente pode ter guerra, a gente pode ter guerra que provocam disputas e que provocam conflitos entre os irmãos, fofoca de um lado. Quantas igrejas já não tiveram problema com fofoca, coisa que foi falada aqui e ali? Isso é um problema grande, isso é uma guerra dentro da igreja. E tem uma guerra que eu acho que todo crente já ouviu falar, e está sempre ao nosso redor aqui, sempre em todo lugar que você vai, em algum momento alguém joga essa frase aqui, que é a guerra espiritual, certo? Todo mundo aqui já ouviu falar em guerra espiritual? Então, assim, resumindo fortemente, muito fortemente, guerra espiritual nada mais é do que um mundo invisível, que os nossos olhos carnais não conseguem ver, mas ele existe no mesmo momento, e aqui, exatamente onde a gente está, um mundo invisível. E neste mundo espiritual, está sendo travada uma guerra já há muito tempo. E essa guerra ela foi começada por nada menos do que o diabo. Tá? Então, Satanás ele começou essa guerra nesse mundo espiritual. Agora, a pergunta é, cara, por que ele começou essa guerra? Por que o diabo queria começar essa guerra? Qual que foi a motivação dele? Essa guerra espiritual nada mais é do que uma guerra pela vida de cada um de nós. O diabo, ele quer que vocês vão para o inferno. O diabo quer que o inferno seja lotado de gente, que todo mundo esteja lá, queimando, enquanto Deus está querendo que a gente vá para o céu por toda a eternidade. E existe uma guerra infinita nesse mundo que está rolando constantemente, o tempo todo. E uma coisa que eu já tenho que falar para vocês. Quando nós decidimos seguir a Cristo, no momento que você falou assim, cara, eu aceito, Cristo, eu aceito você como meu Senhor e Salvador, eu creio que você morreu numa cruz pelos meus pecados, que você foi injustamente crucificado, que você desceu para o inferno, roubou as chaves do diabo, ressuscitou no terceiro dia e hoje vive para sempre dentro de mim, eu creio. Nesse momento que você falou isso, você ganhou uma farda de guerra. Nesse exato momento, você ganhou uma roupa, uma armadura de guerra nesse mundo espiritual. E por que você ganhou? Porque nesse exato momento, o diabo colocou um alvo nas suas costas. O diabo falou assim, opa, perdi mais um, preciso pegar esse cara de volta. Satanás odeia que sejamos seguidores de Cristo.
ele vai fazer de tudo no mundo espiritual para que você deixe de seguir a Cristo. E quando eu falo deixar, não é simplesmente se desviar, tá, gente? Não pensem de uma forma tão extrema. É você ter dúvida, é você questionar, é você criar briga, é você criar rancor, é você ter problema, é você mentir, é tudo. Só que assim, tem um detalhe. Satanás não tem, nem de longe, o poder do nosso Deus. Satanás não tem o poder do nosso Deus. Ele nem sequer é onipresente. A gente não pode esquecer disso. Deus está dentro de nós nesse momento. Deus está dentro de cada uma pessoa no mundo. Deus está em todo lugar. O diabo não. Forças malignas podem estar em alguns lugares, mas o diabo ele não é onipresente. Tá? Isso limita muito o poder do diabo. E ele é tão fraco e tão pequeno comparado ao nosso Deus, que quando o diabo quer fazer besteira, ele quer fazer alguma traquinagem, usando o linguajar de hoje, ele tem que pedir permissão para Deus. O diabo tem que pedir permissão para Deus. Então, se você der uma olhada em Jó 2:6, quando o diabo está querendo tentar a Jó, para testar a fé de Jó, qual que é a primeira coisa que o diabo faz? Vai falar com Deus. E aí Deus diz, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Ou seja, até quando o diabo quer te atacar, saibam que teve uma permissão de Deus anteriormente. O diabo, por si só, ele não consegue chegar na sua vida e te atacar. O diabo não tem esse poder. Ele tem que pedir permissão para Deus. Eu estou falando isso só para ilustrar um pouco do mundo espiritual, da guerra espiritual, que Satanás é ruim. Para aqueles que não sabiam, Satanás é ruim, Deus é bom. E é o famoso diabo não presta. E para falar o quão fraco ele é. O quão fraco o diabo é. Eu quero recomendar para vocês, porque é um livro maravilhoso. Eu acho que para todo mundo que eu falo, eu recomendo esse livro. Se vocês querem entender um pouco mais de mundo espiritual, guerra espiritual, batalhas espirituais, leiam um livro chamado Este Mundo Tenebroso, que é a melhor exemplo de uma guerra espiritual, porque ele é bem fantasioso, mas ele trata sobre o mundo espiritual de uma forma muito boa. Então, eu sempre recomendo para as pessoas lerem, se querem entender um pouco melhor sobre o mundo espiritual. Mas, ok. Eu falei sobre guerra, falei que na Bíblia teve várias passagens de guerra, falei sobre algumas guerras que a gente tem hoje, trazendo para os dias de hoje, falei um pouco da guerra espiritual. Mas, tem uma coisa importante. A Bíblia também cita inúmeros momentos no qual nos incentiva a acabar com guerras. Na Bíblia, pede para que a gente não tenha guerra. Eu vou ler alguns versículos para vocês, para exemplificar isso, tá? Então, Tiago 4, 1-3, fala o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então aqui ele está falando, por que vocês guerreiam? Por que vocês fazem guerra? E ele fala, vocês fazem guerra por quê? Vocês cobiçam coisas, porque vocês matam, porque vocês invejam. Tá? Salmos 140 diz o seguinte: livra-me, Senhor, dos maus, proteja-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão provocando guerras. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Então, de novo, está pedindo para que sejamos livrados daqueles que no seu coração promovem e buscam guerras. Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Paz não é guerra. Então, se temos paz, não temos guerra. Então, ele está falando, tenham paz com todos. Isaías 2:4 fala o seguinte: ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Presta atenção. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra.
mais um versículo falando para a gente não fazer guerra, para que a gente ame o próximo, para que a gente se esteja bem com todos ao nosso redor. Salmos 46 fala o seguinte: Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então aqui nós temos vários exemplos, e tem muitos mais, mas aqui nós temos vários exemplos de passagens que falam para que não façamos guerra. Mas tem uma coisa muito interessante nesses versículos que eu peguei. Tiago fala que nós fazemos guerra por cobiça, inveja e desejos. Salmos fala que nós fazemos guerras porque nós temos planos perversos, por isso fazemos guerra. Romanos diz que para que tenhamos paz com o outro, com uma pessoa, com uma nação, que tenhamos paz. Isaías fala para que não terá mais guerra contra nações, ou seja, o povo, não vai ter guerra um contra o outro. Salmos, nações não terão mais guerra e terá fim nas guerras entre nações. Então vocês percebem que tem uma direção muito específica na qual ele está falando para que a gente não tenha guerra. A guerra não é com as outras pessoas e não é contra as nações. Não devemos ter guerra pelos nossos desejos e pelas nossas ambições, muito menos pela nossa inveja ou pela nossa cobiça. Mas o que Deus tocou muito no meu coração, e é a parte principal dessa palavra que eu quero trazer para vocês é: e se eu disser para vocês que há uma razão fundamentada na palavra que nós devemos fazer guerra? Você viu que até agora eu estou falando de vários motivos para que a gente não faça guerra. Mas tem na Bíblia várias razões para que façamos guerra. E é disso que eu quero falar hoje. Porque o que acontece? Quando a gente está em guerra, pense nesse cenário que eu coloquei aqui, tá? Fogo, destruição, tá relativamente escuro e tudo mais. Creio que aqui, graças a Deus, nós fomos abençoados, porque todos aqui nascemos numa época que pelo menos não teve guerras, ninguém teve que ir para alguma guerra, nem nada do tipo. Mas se vocês já viram filmes, documentários, histórias, relatos, seja lá o que for, vocês conseguem ter uma pequena noção, nós conseguimos ter uma pequena noção do quão tenso é estar numa guerra. De você estar com uma arma, no meio de um campo de batalha, você está escondido atrás de um arbusto, e é tiro para todo lado, e você está ali tentando não morrer. A guerra, o campo de batalha, um soldado num campo de batalha tem os seus sentidos aguçados. Ele está em modo de ataque o tempo todo. Aquele momento é matar ou morrer. Se ele não conseguir se salvar, se ele não conseguir matar, alguém vai matar ele. Então, quando você pega uns filmes, documentários, você vê que os soldados... Quem já viu aquele filme que o soldado está tipo no campo, assim, né, no conjunto com os amigos, alguém toca no braço dele, ele toma um susto e quase quer matar o cara? Por quê? Porque o soldado, ele está em modo de ataque. Ele estava com ameaças o tempo todo ao redor dele. Então, ele entrou num modo no qual ele tem uma autodefesa gigantesca. Ele tem que estar sempre preparado. Mesmo com dias e dias sem dormir, no meio do mato, na chuva, na garoa, um soldado está sempre vigilante. Pode ter um barulho de um galho quebrando do lado dele, pode ter um sopro do vento na orelha dele, que ele vai estar pronto para disparar a arma. E como a gente viu nesse tempo, nesse momento que a gente está aqui, existe uma tendência muito violenta no cristianismo. Como eu disse, teve várias guerras, tiveram várias passagens de violência e tudo mais. Mas a pergunta principal é uma violência contra quem? Essa é a pergunta principal. Porque o que os versículos que falam para a gente não fazer guerra falam é uma violência não contra pessoas. Nós não podemos ser violentos contra as pessoas. Os versículos estão bem claros.
Nós não podemos ser violentos contra as pessoas. Mas nós temos que ser violentos, contra todo o impulso em nossas vidas de sermos violentos contra as pessoas. Nós temos que ser violentos com tudo que está dentro da gente. Nós temos que ser violentos com o nosso ego. E eu digo violentos, eu quero usar uma palavra forte, é violento. Nós temos que ser violentos contra o nosso ego. Nós temos que ser violentos contra tudo dentro de nós que faz acordos de paz com pecados. Sabe o famoso pecado de estimação? Ou aquele pecado que você não consegue se livrar? E aí, eventualmente, esse pecado você começa a pecar tanto que eventualmente você vai pecar e você já vai estar tão anestesiado que você peca e fala assim, tá bom, mais uma vez, acontece. Perdão, vida que segue. Não, isso é um acordo de paz. Nós temos que ser violentos contra esses acordos de paz. Se você pecou e não ficou chateado, meu amigo, vai orar na hora e fala, Deus, me dá toda a chateação do mundo, porque eu tenho que estar chateado de ter pecado. Nós temos que ser violentos contra isso. Nós temos que ser violentos contra a luxúria, nós temos que ser violentos contra a gula, nós temos que ser violentos contra o vício de cafeína, de açúcar, de chocolate, nós temos que ser violentos contra a pornografia, nós temos que ser violentos contra o vício de álcool, nós temos que ser violentos contra o dinheiro, contra o vício por dinheiro, contra o videogame. Pense em qualquer vício, qualquer coisa hoje na sua vida que te faça tomar mais tempo do que você deveria estar com Deus, seja violento contra essas coisas, não seja apaziguante. Não trate isso tranquilamente. É guerra. Na guerra, um soldado está sempre pronto e sempre em modo de ataque. E nós devemos ser assim com essas coisas. Nós devemos ser assim com esses vícios. Esses são os nossos inimigos de verdade. É contra isso que a gente tem que guerrear. Existe uma guerra. A Bíblia diz que a guerra não é contra o outro, não é contra o ser humano, não é contra uma pessoa, não é contra uma nação. A guerra é contra nós mesmos. Romanos 7 diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu faço continuamente. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Devemos guerrear contra isso. Devemos ser violentos contra isso. Eu estava dando uma olhada, boa parte dessa pregação que Deus me deu foi de um estudo do John Piper, e ele comenta uma coisa que, cara, eu nunca tinha reparado, e eu achei incrível. Eu sou muito fã do livro de Romanos. Eu gosto muito de Romanos. Na verdade, eu gosto de quase tudo que o Paulo fez. O Paulo fez quase o Novo Testamento inteiro, então eu gosto da Bíblia. Mas eu gosto muito de Romanos. E é muito interessante, porque a gente fala de guerra espiritual. E eu vou fazer um comentário com vocês. Vocês sabiam que em Romanos, o diabo, Satanás, ele só é mencionado no capítulo 16? Romanos inteiro, nenhum momento Satanás, nem diz diabo, nem Satanás, nem o inimigo, nem treva, nem nada. Ele só é citado no capítulo 16, que é o último capítulo de Romanos. Muitas vezes a gente pensa na batalha espiritual, lembra do mundo espiritual que eu falei, como uma razão para a gente orar, como uma razão para a gente impor as mãos sobre alguma coisa, como uma razão para a gente enfrentar as investidas do diabo contra as nossas vidas. Lembra que eu falei, há uma guerra, e o diabo quer te levar para o inferno. E não está errado você orar pelas investidas do diabo, pelas setas do maligno e tudo mais. Porque em Efésios fala o seguinte, vistam toda a armadura de Deus. Lembra a armadura que eu falei que quando você aceita Cristo, você ganha uma armadura? Vista essa armadura, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso é mundo espiritual, galera. Isso aqui não é mundo carnal. Isso é mundo espiritual. E é importante. Você tem que orar realmente contra o diabo, você tem que orar contra as investidas dele contra a sua vida, você tem que orar contra as setas do inimigo.
Mas tem uma coisa muito mais importante que você tem que orar antes. A única base que o diabo pode ter contra vocês, contra mim, contra todos nós, a única base que o diabo tem é nossa carne e nosso pecado. O diabo não consegue fazer nada além dessas coisas. Ele vai atacar nossa carne, os nossos desejos, e ele vai atacar onde a gente peca, no ponto fraco nosso. Mas agora eu quero que você preste atenção nessa frase que eu vou falar. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo. Nós vamos para o inferno por causa do pecado. O diabo não nos leva para o inferno. O pecado nos leva para o inferno. Isso é muito importante porque às vezes a gente tem a tendência de lutar tanto contra o diabo e esquece que na verdade nós temos que estar lutando contra o pecado, não contra o diabo. É muito mais importante muito mais importante do que combater o diabo é você combater o pecado que há em você. É você se fortificar, é você melhorar a sua armadura. Meu maior inimigo não é o diabo, meu maior inimigo é o Miúna. Miguel, seu maior inimigo não é o diabo, seu maior inimigo é você mesmo. Karina, seu maior inimigo não é o diabo, seu maior inimigo é você mesma. Nosso maior inimigo somos nós mesmos e não o diabo. Para de engrandecer o diabo. Pô, ele não tem nada, ele não tem poder nenhum, cara. Sabe, declare isso para Satanás. Lembre ele que ele não tem esse poder. Quem te leva para o inferno é o seu pecado, não o diabo. O diabo pode fazer o que ele quiser. Você tem que lutar contra você mesmo. Você tem que lutar contra os seus desejos. Nós temos que aprender a guerrear. Nós temos que aprender a ser que nem um soldado no campo de batalha. Nós temos que aprender que não há acordo de paz com pecado. Não há meio termo. Não há meias palavras. Guerra é guerra. E lembra que eu falei dessa questão que existe essa tendência violenta na Bíblia? E eu quero dar um exemplo para vocês dessa violência. Romanos, lembra que eu falei que Satanás não é citado até o capítulo 16, eu vou ler Romanos 8, versículo 13, fala o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Agora presta atenção nessa tradução. Mas, se pelo Espírito vocês matarem os atos do corpo, vocês viverão. Presta atenção que ele não falou, se vocês silenciarem, se vocês guardarem, se vocês ignorarem, se vocês fingirem que ele não está lá. Não, ele fala, se vocês matarem. É para matar. É uma tendência violenta que nós temos que ter com tudo aquilo que nos leva a pecar. É um sentido de guerra que nós temos que ter com tudo aquilo que nos leva para o inferno. Existe essa tendência constante de violência e crueldade no cristianismo contra a nossa violência e contra a nossa crueldade. Não contra as pessoas, não com ninguém, mas você deve ter essa guerra, esse ódio. Ódio mesmo, ódio, violência, crueldade contra o seu ódio, contra a sua violência e contra a sua própria crueldade para com outras pessoas. Então eu queria que a gente pudesse refletir algumas coisas, todos nós agora. Será que a gente tem sido brando com os nossos erros? Será que a gente tem ignorado os nossos pecados? Será que a gente tem tido pecados que nós estamos tão acostumados a pecar que nós acabamos ignorando? Pô, aconteceu de novo, mais uma vez. Será que nós temos sido pessoas éticas e honestas nos nossos trabalhos? Será que nós temos sido os estudantes bons que se dedicam para estudar e fazem as coisas certas na escola?
Será que nós temos sido pessoas rudes com outras pessoas? Será que nós temos sido pessoas pessimistas, que só veem as coisas ruins? Será que nós temos sido pessoas críticas, pessoas que falam muito mal das outras? Será que nós temos sido pessoas que ignoram, por exemplo, pobreza de outras pessoas, que nós nos importamos com isso, nós nos importamos se nós estamos bem, o resto é resto? Será que nós temos pensado que a nossa vida vale mais do que todas as outras vidas que estão perdidas nesse mundo? Se a resposta for sim, para qualquer uma dessas coisas, nós precisamos aprender a fazer guerra. Nós precisamos aprender a guerrear. Nós precisamos aprender a virar soldados. Nós precisamos aprender a colocar armadura. Nós precisamos aprender a pegar a espada, que é a palavra. Nós precisamos aprender a ter um sentimento de ódio e crueldade e violência para com todas essas coisas. E nós precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Entendam. Nós temos uma imagem de Jesus, e assim, entendam bem o que eu vou falar, tá? Nós temos uma imagem de Jesus muito tranquilão, sabe? Jesus assim, putz, pacífico. Aquele Jesus que fica assim o tempo todo. Aí vem alguém... Cara, tem uma passagem que Jesus chega no templo e tem um monte de comerciante fazendo um monte de coisa errada no templo. Meu amigo, Jesus chega na voadora, velho. Jesus chega dando um soco na cara e pega chicote e é chicotada para todo lado e joga a mesa e vira a mesa e joga papel e bate nas... Cara, Jesus se irou contra o pecado. Tem vários versículos na Bíblia que dizem para a gente não se irar. Porque geralmente quando nós nos iramos é por motivos errados, mas eu quero lembrá-los, a ira diante de um pecado não é um defeito, é uma qualidade. A ira diante do pecado, não diante de uma pessoa, entenda o que eu estou falando. Não é diante das pessoas, é diante do pecado. Nós temos que amar as pessoas e odiar o pecado. Nós temos que ser amorosos com as pessoas e cruel com o pecado. Nós temos que ser receptores com as pessoas e nós temos que odiar e matar o pecado. E quando a gente decide fazer isso, não vamos sozinhos. Em nenhum momento, em toda a história, Deus deixa nenhum de seus desamparados. Nunca. No momento em que você fala assim, eu quero guerrear contra todas essas coisas que me fazem mal, eu quero guerrear contra tudo isso que me faz ser uma pessoa crítica, eu quero guerrear, eu quero ser cruel. O que acontece? Deuteronômios fala o seguinte: quando você decide, você toma esse passo, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Então não pensem que quando você guerrear com as suas próprias forças, Cristo vai estar na sua frente fazendo tudo. Mas você vai ter tomado a decisão, eu quero guerrear contra essas coisas, Cristo vai guerrear com você. Vocês conseguem imaginar isso? Não dá um arrepio legal no braço? Você fala assim, cara, eu quero guerrear, eu estou pronto, mas eu sou fraco, eu não consigo enfrentar essas coisas, eu tenho um pecado de estimação que eu não consigo quebrar e tal. Só que aí você chega no seu quarto, você ajoelha no secreto, você fala, Deus, eu não aguento mais esse pecado, eu não consigo mais, eu quero guerrear, eu quero ter ódio desse pecado. Nesse momento, desce o exército de Deus na sua frente, fala assim, esse pecado não te encosta mais. Deus vai entrar na frente do pecado e Ele que vai batalhar as batalhas por você. Mas você tem que tomar a decisão de falar, eu quero ser esse soldado e eu quero estar no modo de ataque. E nós temos um exemplo, e para terminar, nós temos um exemplo muito bom disso. Daniel, eu gosto muito do livro de Daniel, e Daniel, no capítulo 3, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, porque essa passagem realmente é muito impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego estão sobre o controle do rei Nabucodonosor. E o rei, ele faz, contextualizando, tá, gente? O rei faz uma imagem de ouro, e ele toca uma trombeta, e todo o povo tem que se prostrar diante dessa imagem de ouro. Porque essa imagem de ouro é a representação do Deus de Nabucodonosor.
Presta atenção porque eu vou ler um pouquinho, mas eu quero que vocês entendam a história. Depois eu vou tocar uma música que Deus me deu de presente sobre esse versículo. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Isso é os servos do rei Nabucodonosor falando, tá? Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrar em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta... o rei está dando mais uma chance. A trombeta já tinha sido tocada, e eles não se prostraram. O rei deu mais uma chance. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem em prostrar-se em terra e adorarem a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fogueira, numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Detalhe, tá? Quando ele fala, e que Deus poderá, é Deus em minúsculo, tá? Ele não está se referindo ao nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei: ó Nabucodonosor. Cara, essa frase é maravilhosa. Jesus. Ele fala assim, ó. Cara, se coloque na situação, tá? A gente está falando de um rei, cara, que mandou fazer uma imagem de ouro, tipo assim, nada a ver. E ele tinha um monte de gente, e era gente pra caramba. E ele, os três carinha nada a ver, assim, os três ninguém. Chega para o rei e fala assim: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prostro o culto, nos livrará e tirará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Cara, eles falam isso para o rei, mano. Você é louco. Meu amigo. E o rei ficou furioso, lógico, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o de costume, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Eu achei que eu não ia conseguir falar essa palavra. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim. E o rei exclamou: olhem, estou vendo um 4º homem desamarrando. Estou vendo um 4º homem desamarrando, ilesos, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido nada de seu corpo. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram guerrear.
Eles decidiram, naquele momento que eles falaram para o rei, nós não vamos nos prostrar, eles decidiram guerrear. E o que eu falei, quando você vai para o seu quarto, você se ajoelha. Quando nós vamos para o nosso quarto, nos ajoelhamos e oramos, esse mesmo quarto homem que veio tirar Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, vai no nosso quarto e não deixa que nenhum fogo nos toque. Amém? Eu queria tocar uma música só dessa parte que Deus me deu, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sempre achei essa passagem do quarto homem maravilhosa. Eu sempre achei... A gente, finalmente, Samuel, eu já ia te criticar já. Mas vou te criticar também, demorou, né? Eu falo para as pessoas que eu já sou convertido vai fazer 10 anos. E uma coisa que Deus sempre deixou muito claro para mim, e Ele sempre falou muito comigo, é que Ele sempre fala de formas únicas e singulares com cada um de nós. Às vezes a gente olha para alguma pessoa, e existe admiração, não me entendam mal, mas às vezes a gente olha para alguma pessoa e fala, pô, queria orar que nem aquele cara, a oração dele tem poder. Pô, queria curar que nem aquele cara. Pô, olha ali o cara falando em línguas, queria falar em língua também. Pô, mó vontade de falar em língua, cara. Pô, deve ser mó legal. Pô, queria ter visão, queria ver os negócios, chegar pro cara e falar assim, olha, Deus me falou isso, eis que vos digo, né? E o que Deus sempre falou muito comigo é que, de novo, Ele fala singular com cada um de nós. Às vezes a forma como Ele fala com você não é a forma com que Ele fala com outra pessoa, e não existe maior ou menor. É o que Deus quer te dar e é como você vai ser usado por Deus. E eu sempre tive muita dificuldade de escrever música antes de eu me converter, e depois que eu me converti, quando Deus quer me dar alguma música, é uma coisa que é o meu sobrenatural, é a minha experiência espiritual com Deus, porque eu não sou capaz de escrever absolutamente nada dessas músicas. Então, por isso que eu falo que é um presente que Deus me deu, eu não tenho nem coragem de falar que foi eu que fiz. Então, eu queria mostrar para vocês essa música baseada nessa parte de Daniel. A imagens de ouro, não me curvarei a rei nenhum. Se o dia mal me encontrar, a quem me prostro me livrará. Não me prostrarei a imagens de ouro, não me curvarei a rei nenhum. Encontrar Deus a quem me prostro me livrará. Em meio ao fogo eu não temerei, em meio às chamas eu confiarei. O quarto homem já está aqui para nos salvar.
quarto homem já está aqui para nos salvar. Todo choro se cessa, dor e tristezas não vão te tocar. Quando Jesus te salva, a alegria inunda o ar. Todo choro se cessa, dor e tristezas não vão te tocar. Quando Jesus te salva, a alegria inunda o ar. Você brilhará com a luz do Salvador, e todos ao redor prostrarão ao Criador. E você brilhará com a luz do Salvador, e todos ao redor prostrarão ao Criador. O que foi criado para te matar é usado para salvar. O que foi criado para te matar é usado para salvar. O que foi criado para te matar é usado para salvar. Todo choro se cessa, dor e tristezas não vão te tocar. Quando Jesus te salva, a alegria inunda o ar. Todo choro se cessa, dor e tristezas não vão te tocar. Quando Jesus te salva, a alegria inunda o ar. Que possamos, o pessoal de louvor pode subir, que possamos principalmente termos nos nossos corações de que nós somos guerreiros, nós estamos numa batalha, e que Deus fala com cada um de nós de uma forma específica. Não se sinta excluído porque você não tem uma experiência que o seu amigo tem. Deus vai falar com você de uma forma única e especial e vai tocar muito a sua vida. Amém? Amém.